Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, boa noite, amigos, amigas. É muito bom estar com você aqui hoje à noite, mais uma vez, para compartilhar um pouco da Palavra de Deus. Hoje eu quero continuar a nossa conferência sobre fé. Vamos essa semana trabalhar sobre esse tema fé, pois é o que entendemos que hoje nós estamos precisando. A nossa nação precisa, a nossa família precisa, a nossa cidade precisa ouvir sobre fé. Eu quero mais uma vez ler o capítulo 11 do livro de Hebreus, lembrando que a versão da Bíblia que eu estou utilizando é a Nova Tradução na linguagem de hoje. Então eu quero te convidar a abrir a Bíblia, se você tiver. Se você não tiver, depois manda para mim no privado o seu endereço, que nós vamos tentar enviar um exemplar da Bíblia para você. Mas vamos abrir no livro de Hebreus, capítulo 11. Vamos ler dois versículos, versículos 3 e versículo 4, que dizem assim: É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Veja, a nossa crença em Deus, no Deus Yahvé, Jeová ou Javé, nós recentemente tivemos estudo bíblico falando sobre os nomes de Deus, mas a nossa crença nesse Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, aquele que se fez homem, se fez carne, padeceu como homem, sofreu, morreu e ressuscitou. A nossa crença nesse Deus é baseada, acima de tudo, na fé. Ainda que busquemos fatos comprobatórios na história, fatos onde a ciência respalda, a maior parte daquilo que nós defendemos e cremos faz parte de uma palavrinha chamada fé. Sim, 2 letras apenas. E veja o que diz a Bíblia, no primeiro versículo que lemos, que é o versículo 3 do capítulo 11 de Hebreus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Nós cremos que Deus falou e o mundo existiu. E a Bíblia chega a dizer que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. E assim nós entendemos que tudo aquilo que passa a existir é porque uma palavra foi liberada para que existisse. Veja o que diz o livro de Gênesis, capítulo 1, o livro da criação, Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Se você pega essa expressão no hebraico, esse criar é um verbo que indica ação, verbo bará, criar do nada. Deus tirou do nada. No princípio, ele criou o céu e a terra. Na verdade, o versículo todo, o versículo 1 diz assim: Bereshit bara Elohim Heretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou os céus e terra com a sua palavra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente, estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então disse Deus que haja luz. Deus disse e passou a existir quando nada existia. E é pela fé que nós acreditamos, é pela fé que nós cremos que foi feito assim. A ciência se debruça há séculos, tentando obter uma razão palpável para explicar a criação do universo, a criação da Terra. E nós entendemos que Deus falou e passou a existir. As coisas passam a existir
no mundo material, quando uma palavra foi proferida no mundo espiritual. Mas não é uma palavra sem vida, foi uma palavra de vida, uma palavra criacional, criativa, revestida de fé. Haja luz e houve luz. E durante todo o capítulo 1 de Gênesis, você vai ver Deus, no seu ato de criação, utilizando a palavra. E é por isso que o escritor de Hebreus diz que pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. O escritor aqui está valorizando o poder de uma palavra com fé, o poder de criar, o poder de fazer aparecer, fazer existir, trazer a realidade ao mundo físico, aquilo que pela palavra há poder de fé. Veja, o versículo 4 dá o exemplo de alguém. Diz assim: foi pela fé que Abel ofereceu um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé conseguiu a aprovação de Deus como homem correto. Quando eu leio esse versículo, eu fico pensando como foi difícil para Abel entender a questão da adoração. Caim e Abel foram os primeiros filhos do primeiro casal, Adão e Eva. Adão e Eva, em função do pecado, foram expulsos do paraíso. Sim, uma vez expulsos do paraíso, tiveram que, com o suor do seu rosto, trabalhar para comer o seu pão. Com dores a mulher passou a dar luz. Enfim, Abel teve que aprender um estilo de adoração a Deus. Diferente talvez do seu irmão, que não se conformou com sair do paraíso, Abel entendeu a grandeza de Deus e começou a adorar. E a Bíblia mostra isso. E aí você pode ler nos primeiros capítulos de Gênesis como foi Abel oferecendo sacrifício a Deus, das suas primícias, do melhor que ele tinha, enquanto Caim ofereceu qualquer coisa. E Deus se agradou do sacrifício de Abel. Mas é interessante que o autor de Hebreus fala que Abel oferece a Deus o sacrifício melhor do que Caim, porque ele tinha fé que o seu sacrifício seria aceito. Não é porque ele queria competir com seu irmão, não é porque ele queria ser melhor do que as pessoas, do que alguém, não. Ele entendeu, pela fé, que para Deus tinha que ser o melhor. E aí ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Interessante que a Bíblia destaca que Abel foi aprovado de Deus e ele demonstrou a sua fé através das suas ofertas. Sim, o ser humano ele sempre tem muita dificuldade quando fala em dinheiro, embora aqui não fosse ainda nem se ventilava a existência do dinheiro. Mas Abel oferece as suas posses, oferece o que ele tinha de melhor para Deus. Ele sacrifica para Deus, ele diz: Deus, é teu, quero entregar a ti, é o meu sacrifício ao Senhor. O que é um sacrifício? Aquilo que eu abro mão, a partir de agora eu vou viver sem isso, porque estou entregando a Deus. E Deus se agradou daquilo que Abel estava fazendo, da sua atitude, do seu ato. E Deus se alegrou, porque nesse ato de oferta e de adoração havia fé. Está entendendo o valor de uma oferta? Ninguém aqui está falando, sabe, do seu dinheiro, não. Ah, pastor, mas a gente entrega a oferta em dinheiro. Sim. Melhor do que você pegar um cabrito e levar para a igreja, conforme era feito aqui no tempo de Abel. Melhor do que você pegar uma ovelha e levar para a igreja. Melhor do que você pegar um saco de arroz ou feijão ou milho e levar para a igreja. Então as pessoas traduzem aquilo em forma monetária. Mas o que me chama a atenção foi o coração doador de Abel. E a Bíblia vai dizer que por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala.
foi morto pelo seu irmão. Mas por que a sua fé é destacada aqui? Pela sua atitude de fé, generosidade, grandeza do seu ato. Até hoje, o seu ato é lembrado. Abel, um homem desprendido, um homem doador, um homem oferecedor daquilo que ele tinha, porque ele entendia que se ele tinha em abundância, ele podia compartilhar, ele podia doar, e ele tinha alegria em fazê-lo. E hoje eu fico aqui com essas duas palavras, o ato criacional de fé. Você pode liberar palavras sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre as suas amizades, sobre o seu local de trabalho, sobre o seu futuro. Libere palavras com fé. Creia. Ore a Deus e libere palavras com fé. Palavras positivas. Palavras que poderão gerar nas situações, nas circunstâncias e em pessoas que estão ao seu redor vida, luz. Palavras que abençoam. Amém? Vamos orar e amanhã estamos de volta. Senhor, muito obrigado pelo poder da fé. Muito obrigado por poder falar, transmitir, ensinar. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de nós a cada dia. Muito obrigado pela grandeza que Tu és e que o Senhor tem. Obrigado pela família, obrigado pelo momento que passamos. Às vezes não gostamos muito do que passamos, mas entendemos que tudo coopera para o bem dos que Te amam. E tudo isso nos faz crescer em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nosso Salvador, é que nós a Ti oramos e agradecemos hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Deus nos abençoe, nos dê uma semana em Sua presença. Fica na paz de Cristo. Um beijo no seu coração.